Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje, na nossa aula, eu vou começar com vocês, tá? Falando sobre a relação do campo e da cidade, tá bom? Então, aqui estão as páginas, tá? A gente tá no livro 2. Então, vocês abram na página 368, tá? E façam a leitura até a página 377. Chegou na página 377 e no meio desse caminho encontrou algum exercício, por favor, faça esse exercício, ok? Então, depois que você ler, depois que fizer o exercício, aí você volta pra cá, porque eu vou comentar esses exercícios com vocês, tá bom? Então, na terceira estalada, vocês dão pause e depois vocês voltam, tá bom? Então, beleza. Então, agora que vocês leram, agora que vocês fizeram os exercícios, eu vou corrigir esses exercícios oralmente com vocês e eu vou também falar algumas coisas a respeito desta matéria, beleza? Então, vamos começar na página 369, tá? Então, uma depois da 368, tá? E tem 3 perguntas, ok? Então, vou ler. Cite os elementos que caracterizam o espaço rural e o espaço urbano na paisagem retratada na fotografia. Beleza, então aqui nós temos uma paisagem que tem tanto os elementos naturais quanto os elementos culturais que caracterizam a ação dos seres humanos. E aqui nós temos a diferença entre o espaço rural e o espaço urbano, ok? Então, vamos lá. Nessa fotografia, né, em termos de espaço rural, nós temos praticamente os campos, ok? Nós temos a vegetação, tá? Que isso também faz parte do espaço rural. E o espaço urbano, a gente consegue perceber a cidade, um monte de casas, né? De quarteirões, construções. Então, esse é o principal destaque, né, que eu posso fazer em relação o espaço rural e o espaço urbano, beleza? Em sua opinião, por que o campo e a cidade estão interligados e estabelecem relações de interdependência? Então, isso ocorre porque a cidade, ela consome as coisas que vêm do campo, né, de uma forma geral, os alimentos, ok? E o campo, ele também depende das tecnologias das cidades, como, por exemplo, os maquinários, né? Então, por exemplo, se a gente tem um sistema de irrigação, né, artificial, isso já conta com canos, por exemplo, que foram construídos dentro de uma indústria, e uma indústria é um elemento que compõe uma cidade, tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos essa relação. Outra forma de interligação entre o campo e a cidade é o transporte, né? Então, a própria construção das rodovias ou das ferrovias, hidrovias, enfim, depende do lugar, que transportam as coisas da cidade para o campo e do campo para a cidade, a gente já percebe uma relação de interligação. Converse com os colegas sobre os problemas ambientais que ocorrem ou podem ocorrer no município onde você vive, né, no caso. Então, um dos maiores problemas que a gente tem é o lixo, né, por exemplo, né? Então, desde a questão da coleta mesmo seletiva de lixo, que muitas das vezes ela não ocorre, até a questão mesmo da contaminação do solo e a contaminação da água por causa desse lixo, né? Então, da gente ver, né, a ideia de o rio que virou valão vem muito dessa concepção, né? Das pessoas que jogam lixo no rio, que jogam lixo na rua, mas quando chove, vai pro rio da mesma forma, tá? A gente também pode falar de outros problemas, como problemas de poluição, ok? Tanto a sonora mesmo, o barulho da cidade, como a gente também pode falar da poluição do ar, tá bom? Existem vários problemas ambientais que a gente pode destacar, né? Então, assim, mas os principais podem ser esses, tá? Então, se vocês tiverem outros problemas, fiquem à vontade. Daí,
A próxima é na página 373, ok? Lá no finalzinho. De acordo com a manchete, as áreas rurais do Brasil estão distribuídas igualmente entre as propriedades agrícolas. Converse com os colegas sobre as respostas de vocês. Então, vamos ler a manchete. Menos de 1% das propriedades agrícolas detêm quase metade da área rural no país, tá? O que isso quer dizer? Vamos supor, a gente tem 100 propriedades, tá? Então, vou colocar como se fosse 100%, ok? A gente tem 100 propriedades. Metade dessas propriedades seria 50, ok? Então, de 100 a gente tem 50 e seria 50%. Eu tô dando um exemplo, na prática é muito mais do que isso, mas é só para vocês entenderem um pouco a lógica, ok? Então, de 100 propriedades, quase metade, então não chega a ser 50, vamos colocar aqui mais ou menos 45, ok? Das propriedades agrícolas detém quase metade da área rural do país, ou seja, nós temos 1%, né, das propriedades e elas ocupam o espaço, tá? De quase 50%. Não sei se deu para entender, tá? Então, vou ler de novo. Menos de 1% das propriedades agrícolas detém quase metade da área rural. Então, vou refazer o exemplo, ok? Eu tenho 100 propriedades, tá? Dessas 100, uma, tá, detém quase a metade de todo o espaço disponível para a produção agrícola. Pronto, acho que assim ficou mais fácil, tá? O que a gente entende? A gente entende que existem grandes propriedades que elas ocupam a maior parte do espaço, tá? Então, isso significa que se tem grandes propriedades, tá? Em termos de tamanho, que ocupam um espaço muito grande, isso significa que as outras 99 propriedades ocupam a outra metade, tem que se dividir e elas acabam sendo muito menores, muito pequenas. Deu para entender? Então tá, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a relação de igualdade? Não, as propriedades elas não são distribuídas de formas iguais, tá bom? Essa aqui é a resposta, ok? Vou ler de novo a pergunta. De acordo com a manchete, as áreas rurais do Brasil estão distribuídas igualmente entre as propriedades agrícolas? Não estão distribuídas igualmente. Por quê? Porque tem poucas propriedades que são muito grandes, tá? Que ocupam um espaço muito grande, e tem pequeninas propriedades que ocupam o resto dessa área e elas acabam sendo muito menores, ok? Próximo. Página 375. De acordo com o mapa, no ano de 2016, qual foi o número de conflitos pela terra no estado onde você vive? Então, a gente está no Rio de Janeiro. Então, a gente tem um mapa que fala dos conflitos da terra e cada estado tem um númerozinho. Então, o estado do Rio de Janeiro aqui diz 6, ok? O seu estado está entre os que possuem maior ou menor número de conflitos. Então, os estados que possuem maior número de conflitos, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Então, nós temos o Pará com 143, Rondônia com mais ainda. Rondônia com 172 conflitos. Outro estado também que tem bastante é Minas Gerais. Então, os três principais: Pará, Rondônia e Minas Gerais, tá bom? Que são os que tem mais. E os que tem menos? Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe. Acho que são esses que são os que tem menos, tá bom? Então, você escreva aí. Converse com os colegas sobre notícias recentes relacionadas a esses conflitos em seu estado ou em outros estados brasileiros. Então, nesse momento, você pode procurar uma notícia falando sobre
os conflitos, por que eles ocorrem, tá? Mas, de modo geral, é um conflito de terra. Então, se é conflito de terra, é disputa de território, ok? Disputa de território entre quem? Entre os pequenos e os grandes proprietários, ok? Os pequenos proprietários são os proprietários mais tradicionais, os grandes são mais relacionados à empresa, à burguesia, ao capitalismo, ok? Então, a gente tem o avanço desses grandes proprietários sobre os menores. Os conflitos, praticamente, eles se resumem a isso, tá? E costumam ser conflitos bastante violentos, armados, e por aí vai, tá bom? Então, página 376. Observe as fotografias e depois responda as questões, beleza? Então, a primeira plantação de hortaliças na área rural de Joanópolis, São Paulo, e a segunda feira livre na cidade do Rio de Janeiro, tá? De que maneira as fotografias retratam a relação entre o campo e a cidade? Então, a primeira é a plantação na área rural e a segunda é uma feira na cidade. Então, essa questão, né, do abastecimento da cidade vem diretamente do campo, né? Então, tudo que está numa feira livre provém, né, dessas propriedades do campo, né? No caso aqui nós temos o exemplo das hortaliças. Com base nos exemplos das fotografias desta página, descreva a relação que você consegue perceber entre o campo e a cidade no município que você mora. Então, eu não sei se vocês sabem, né? Mas aqui nós temos o Serasa, tá bom? Que é praticamente um centro onde vários agricultores vão lá, né? Vender os seus produtos. E esse centro, ele abastece praticamente vários municípios, não só São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá, Rio Bonito e Niterói e adjacências, ok? Então, chegando nesse centro de distribuição, vários pequenos comerciantes, como donos de sacolão, hortifruti, esses lugares, vão, né, no Serasa, compram esses produtos e revendem em cada bairro, ok? 2. Leia a frase a seguir. O aumento da produtividade do campo é incentivado pelo uso de sementes selecionadas e de máquinas modernas. Qual tipo de agricultura é retratado na afirmativa, tradicional ou a moderna? Então, a agricultura que costuma utilizar máquinas, né, de cultivo, de irrigação, para arar o solo, para colher, e não só as máquinas, mas também sementes selecionadas, muitas das vezes modificadas em laboratório, agricultura moderna, ok? No Brasil, toda a produção agrícola ocorre da mesma maneira como afirma a frase acima? Não, tá? Então, no Brasil, nós temos os dois tipos, tá? Mas a tradicional e a moderna, mas o que abastece o mercado interno, os próprios brasileiros, são as propriedades tradicionais, ok? E a moderna é mais utilizada mesmo para exportação, principalmente de soja, de milho, tá bom? Açúcar, essas coisas, café e por aí vai. 3. Leia a manchete abaixo. Integrantes de movimentos rurais protestam em Maceió por reforma agrária. Olha lá, que assunto está sendo tratado na manchete? Reforma agrária. Explique com suas palavras como está organizada a estrutura fundiária no Brasil. Então, a estrutura fundiária do Brasil, ela é desigual, tá? Desigual em que sentido? Desigual em que existem os latifundiários, tá? Então, lati significa grande, fundiário significa terra, tá? E os minifúndios, ok? Que é o oposto, que são propriedades menores.
Então, essa estrutura, o jeito que ela existe, né, nesse sentido de se ter muitos latifundiários, isso desfavorece bastante os produtores tradicionais. Por quê? Porque existe um avanço dos latifundiários sobre as propriedades dos produtores tradicionais, por exemplo, tá? E muitas das vezes isso se reflete que esses pequenos produtores eles não conseguem resistir ao avanço dessas grandes propriedades que muitas das vezes são financiados por grandes empresas, por grandes indústrias, ok? De alimentos e por aí vai. Então, a partir disso, para esses pequenos produtores tentarem concorrer com esses grandes produtores, eles acabam muitas das vezes se endividando e não conseguem competir no mercado e acabam vendendo as suas propriedades. Ou então, eles acabam indo para a cidade e deixando mesmo a vida no campo. Letra C. Em sua opinião, qual a importância de se promover a reforma agrária das terras brasileiras? Então, o que é a reforma agrária? A reforma agrária é buscar mesmo a igualdade, né, em relação a essa questão da terra, né? Porque exige uma concentração de terras nas mãos de algumas pessoas, né, de alguns donos, né, de latifúndios. Então, a ideia da reforma agrária é mesmo criar essa relação, tá, de igualdade e de distribuição mais igualitária da terra, ok? D. Pesquisa em jornais, revistas na internet, notícias recentes sobre a estrutura fundiária do Brasil e anote as principais informações no espaço abaixo. Então, essa vocês que vão ter que me dizer, né? Porque é pesquisa, então vocês vão ter que pesquisar mais sobre notícias, né? Em relação à estrutura fundiária. Lembrando que notícias não é a mesma coisa do que procurar coisas do tipo no Toda Matéria, ou então na Infescola, na cola da web, que explica o que é reforma agrária. O objetivo é vocês procurarem uma notícia recente, tá bom? Então, postem lá no grupo, tá? Sobre essa notícia, tá bom? Então, gente, acho que acabou, tá bom? Foi isso, tá bom? E depois eu passo para vocês a correção escrita, tá bom? Certinho. Só para vocês, faço os vídeos, né? Na verdade, para vocês entenderem um pouco, né, a lógica, porque eu vou explicando para vocês como que qual é o contexto mais ou menos, né? Dar uma reforçada do que só ficar mesmo passando a resposta para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham feito os exercícios, espero que vocês tenham acertado mais ou menos a lógica, a linha de raciocínio. Claro que vocês escrevem com outras palavras, mas se você escrever alguma coisa mais ou menos parecida com o que eu disse, então tá corrigido, tá bom? Então, gente, um beijo, tchau!